Acúmulos de cargos. Para alguns, este assunto pode até parecer recente. Mas o artigo 37 da Constituição Federal diz: é vedada o acúmulo remunerado de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Mas a pergunta que esquenta o debate é: como pode um profissional com 6 matrículas em diferentes cidades atender a sua carga horária de trabalho? Desde 5 de outubro de 1988, pela Constituição, é que o servidor público ele não pode acumular nenhum cargo. Essa é a regra. Aí, o inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal estabeleceu àquela época 3 exceções. Eram inicialmente acumulação permitida para 2 cargos de professor, um cargo de professor e um cargo de natureza técnica, e à época a redação era só 2 cargos de médico. Esse entendimento evoluiu e mais para frente houve uma emenda constitucional e mudou a redação dessa parte relativa a médicos. Não ficou restrita apenas a médico. Hoje a redação, ela disciplina profissionais de profissões regulamentadas da saúde. Ou seja, abrange médicos, dentistas, bioquímicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiro de nível superior, todos esses profissionais que têm uma legislação, uma lei que regulamenta a sua profissão. Na cidade de Chapadinha, aconteceu durante a semana 2 importantes encontros que despertou o interesse de profissionais, autoridades e sociedade civil para o assunto. O primeiro evento aconteceu sob o comando do Ministério Público do Estado do Maranhão, denominado como Encontro Regional de Gestão Estratégica, que reuniu a cúpula da Promotoria Estadual, prefeitos, presidentes de câmaras municipais, vereadores, secretários, advogados com atuação em gestão pública e membro de órgãos da sociedade civil. O propósito desse encontro é justamente aproximar o Ministério Público, dos bons gestores. A nossa finalidade é trazer as nossas políticas institucionais, trazer essa pauta para que a municipalidade ela efetivamente tenha um desempenho melhor e com vistas à melhoria da vida da população. São diversos projetos que a Procuradoria de Justiça ela engloba e busca, com isso, fazer a melhoria da vida do cidadão, a melhoria das cidades aqui nessa região. O encontro foi realizado no auditório da Faculdade do Baixo Parnaíba, com o tema Município Legal, mais receita e mais direitos. E neste encontro foi discutido a questão tributária dos municípios e o acúmulo de cargos. Nós estamos saindo dos nossos gabinetes, indo ao encontro do povo, da sociedade, sentando à mesa gestores, prefeitos, vereadores e promotores de justiça para o lançamento de uma campanha institucional do Ministério Público, a primeira, o Município Legal, mais receitas e mais direitos. Essa campanha fazendo com que conscientizemos a sociedade, os senhores gestores, para que possam cumprir com o seu dever constitucional de cobrar os tributos, impostos devidos. Eu sei que a sociedade, as pessoas não gostam de pagar tributo, imposto, mas é uma obrigação. O que o cidadão tem que exigir do gestor é a contraprestação correta desses recursos. Mas não se tem saúde de qualidade, educação de qualidade, não se tem infraestrutura, se não houver a cobrança dos impostos devidos. É uma temática importante que o Ministério Público tomou essa iniciativa de trazer justamente essa discussão, essa sensibilidade aos municípios. Nós sabemos que nós temos aqui, por exemplo, o município de Chapadinha, e a realidade não é diferente dos outros municípios. Nós temos aqui um código tributário na Câmara só de Chapadinha que precisa ser justamente avaliado, discutido entre os vereadores, com a sociedade também de forma geral. Então nós estamos com um código tributário lá desde dezembro do ano passado e creio que até dezembro desse ano será avaliado e votado para que a gente possa ter
mais receita para os municípios. Nós sabemos do desafio que os municípios têm em todo o Brasil. Claro, há casos e há casos, né? De repente, gestores que não estão sabendo administrar os seus municípios, mas a gente precisa sim aumentar justamente a arrecadação dos municípios com impostos próprios. Nós sabemos que é preciso a gente reajustar aqui no município, mais especificamente, nós temos defasado aí um código tributário que infelizmente não foi discutido com a sociedade, mas com certeza a partir desse evento nós estivemos aqui participando, a gente vai buscar o apoio justamente com o núcleo do Ministério Público, eu estou aqui justamente com a proposta do Código Tributário, né, do município, e a gente com certeza vai avançar nessa discussão tributária do município de Chapadinha. Um outro projeto muito importante que nós estamos lançando é o Cidadão Consciente. É uma campanha que está desenvolvida em todo o estado do Maranhão para evitarmos o acúmulo indevido de cargos. Muitas pessoas ocupam dezenas de cargos. Nós já tivemos situações lá na região de Imperatriz, onde uma única pessoa tinha 13 vínculos de emprego. Ora, numa sociedade em que nós temos 14 milhões de desempregados, pessoas que precisam de uma oportunidade de trabalho, se formam e querem trabalhar, não têm uma vaga no mercado. Então, nós precisamos exigir que se pague bem, mas que aquele servidor ele esteja dentro daquilo que a Constituição permite, que é 2 cargos de professor, 2 cargos na saúde ou de um técnico incentivo. Naqueles cargos que estejam indevidamente, todos serão notificados para fazer a devida opção e não sendo, seja dada a entrada de responsabilização contra o gestor que mantiver essa situação ilegal e ação de reparação contra este servidor que estiver auferindo recursos públicos indevidamente. No dia seguinte, ainda em Chapadinha, lideranças e profissionais de toda a região se encontraram no auditório da Secretaria de Educação no 7º encontro sobre o painel de vínculos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Já aqui, a situação foi explanada em detalhes para não deixar nenhuma dúvida sobre o acúmulo de cargos. A Constituição, ela, em hipótese nenhuma, ela facultou o acúmulo superior a 2 cargos públicos, ou 2 matrículas, como os senhores possam melhor compreender. Eu só posso ter no exercício do cargo público, nós não estamos falando da iniciativa privada. Na iniciativa privada eu posso trabalhar em 10 empresas se eu quiser. Não tem problema nenhum, não há essa situação. A situação de proibição, nós estamos aqui dentro da esfera do município, do estado e do governo federal. Ou seja, dentro do serviço público lato sensu, nas suas 3 esferas, município, estado e união. Então, aqui dentro desse sistema em que nós, aqui municípios, estamos inseridos, apenas e tão somente 2 cargos públicos. Isso é muito importante os senhores terem em mente, para a partir daí, as exceções que a gente vai apresentar aqui, nós vamos trabalhar sempre para encaixar dentro desse permissivo de 2 e nunca de 3. Nessa altura do campeonato, a gente brinca, a casa caiu, né? Não tem como a gente mais fingir que não sabe do acúmulo, não tem como mais a gente pedir para o prefeito dar o jeitinho porque eu votei nele, porque a minha família tem 100 votos, ou porque... E isso é essa situação. Por quê? Você tem, com a faca de um lado do prefeito, o controle externo do Tribunal de Contas, e a outra faca, do outro lado, o Ministério Público. Então, não tem como mais a gente mascarar, fazer aquele jeitinho brasileiro de, pô, eu te ajudei, eu falo, me ajuda aqui e tal, me deixa aqui nessa matrícula, eu tenho já não sei quantos anos, etc. Infelizmente, né, por mais que a gente saiba do impacto que isso possa causar, né, às vezes tem professores, tem profissionais das diversas áreas aí há 15, 20 anos, né, já acumulando 3, 4, 5 cargos, principalmente nesses municípios aqui dessa região que a gente vem percorrendo, que as distâncias são muito próximas, né, então era muito comum o professor, por exemplo, né, fazer 3, 4 concursos públicos, aumentar a sua renda, é evidente, todo mundo sabe disso, não tem? E tem, naturalmente, esses da boa intenção, e tem aqueles outros já que aí foram encontrados aí 6, 7 matrículas, que a gente sabe que ele fazia, na verdade, a terceirização. Ele trabalhava de manhã, à tarde e à noite, e aquelas outras 3 matrículas ele dividia com o colega, dava 30%, etc. Atentos para o assunto, profissionais de diversas áreas tiraram suas dúvidas sobre o acúmulo de cargo.
entendendo o que pode ser feito para solucionar o problema diante do município. A Constituição Federal, ela elenca lá no seu artigo 37 as hipóteses de acumulação. Tudo que estiver fora disso é considerado ilegal. E hoje o Ministério Público faz o levantamento de todos os vínculos que estão fora das hipóteses legais e encaminha o gestor para que ele tome a providência. E essas providências têm que ser tomadas em procedimentos administrativos a serem abertos. Caso não sejam tomadas, aí o Ministério Público tomará a providência contra o gestor omisso. Sendo que, além disso, o Tribunal de Contas também faz um controle em tempo real de todas essas hipóteses. Então hoje é preciso que a sociedade entenda que não se trata de uma questão pessoal de gestor ou de perseguição política de A ou B. Trata-se do cumprimento de uma determinação legal e constitucional que proíbe determinados acúmulos de cargos, principalmente quando não há compatibilidade de horários e fora daquelas hipóteses que a Constituição diz, a pessoa estará incidindo em ilegalidade que deve ser sanada. Foi mostrado através do Ministério Público que Chapadinha tem 444 cargos que são acúmulo de cargos. Imperatriz tinha 1.500 acúmulo de cargos. É claro que nós temos que verificar tudo isso, porque se não tomarmos os procedimentos legais, nós vamos ter improbidade administrativa. Então é importante que a população tenha o conhecimento que esses servidores que estão acumulando cargo ilegalmente se justifique perante a prefeitura para não ter problemas de devolução de recursos. Então é claro que nós estamos aqui para dar uma demonstração de responsabilidade e o nosso apoiamento a essas ações do Ministério Público. Jamais vamos contra o Ministério Público. Por isso é que eu, na condição hoje, neste momento, representando a FAMEM, que é a Federação dos Municípios Maranhenses, na pessoa do presidente Erlânio, para mim é uma satisfação. É uma alegria, é uma responsabilidade, porque atualmente nós estamos enfrentando muitos problemas aqui no município de Chapadinha. Este é o seu painel regional, levando notícia do Baixo Parnaíba do estado do Maranhão para todo mundo. Não deixe de se inscrever e ativar o sino para tornar relevante o nosso canal, para poder levar sempre até você a melhor notícia.